Nós te adoramos, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado, exaltado, soberano, santo. Aleluia, glória a Deus. Bom dia para você que chegou agora. Nosso tema hoje é como manter a intimidade com Deus nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de solidão. E é interessante que a gente começa cantando um cântico que fala exatamente isso, né? Davi, que era o adorador por excelência, que era um homem segundo o coração de Deus, que era íntimo de Deus. Deus dizia, esse homem, esse cara, esse moço, ele tem o meu coração. Sabe, irmãos? E para nós termos intimidade com Deus, uma das primeiras coisas que a gente tem que querer é ter essa intimidade. Eu vou usar uma exemplificação, porque tem gente que não sabe o que é intimidade. E eu vou usar um exemplo aqui meio estranho, mas você precisa entender, né? Você e a Júlia, por exemplo, vou usar a Júlia e o Bruno, né? Quando se conheceram. Antes não se conheciam, eu vou usar eu e a Niagra. Eu vou usar a tia Leia e o Cristiano. Quem mais está aí, né? Que tem namorado, que está namorando, que é casado. Pensa comigo. Antes de vocês se conhecerem, antes de vocês olharem um para o outro, não havia nenhum tipo de intimidade. Não havia nenhum tipo de relacionamento, né? Vocês passavam, se cumprimentavam, mas não eram íntimos, chegados, né? Não tinha essa ligação de alma, essa ligação de espírito, essa ligação de corpos. E quando vocês, então, começam a namorar, começam, então, a ter uma intimidade diferente que vocês tinham antes. E a intimidade, ela só vai se aprofundando, ela não para, ela não é uma intimidade rasa, né? Isso com pessoas, nós estamos falando sobre pessoas para a gente depois falar sobre Deus. Porque se eu quero ter intimidade com Deus nesse tempo, a primeira coisa que eu preciso entender é que a intimidade com Deus ela não pode ser rasa. Porque tem vários níveis de intimidade. Eu tenho intimidade com um colega meu, onde eu pego na mão dele e falo, e aí, brother, como é que você tá? Mas se eu for passar numa rua, numa estrada, em qualquer lugar, e chegar para uma pessoa desconhecida e tentar pegar na mão dele e dizer, ei, brother, como é que está? Eu não vou poder fazer isso, porque eu não tenho uma intimidade nenhuma com ele, nem que seja intimidade rasa, né? Então, a intimidade rasa é isso, é aquela intimidade de amizade, né? Aquela intimidade em que você não se aprofunda tanto, é um conhecido, né? A gente fala amigos, eu tenho alguns colegas, e uma vez eu citei isso para um colega meu que jogava bola, que a gente joga bola, né? Jogava, né? Que tá parado, né? Que a gente jogava bola, ele fala assim, cara, nós somos amigos. Eu fui muito claro com ele, falei, meu amigo, você me desculpe, mas nós somos colegas, sabe? Amigo é diferente de colega. Colega tem uma intimidade bem mais rasa do que um amigo. Um amigo tem uma intimidade um pouco mais profunda do que um colega. Um colega é um conhecido, né? Meu colega de classe, né? Você se encontra com ele ali na hora da sala de aula. O meu colega de futebol, né? Você se encontra com ele só no futebol. O meu colega de igreja, eu só encontro com ele só na igreja, né? Agora, tem aquelas pessoas dentro da igreja que você tem um pouco mais de intimidade, é o seu amigo dentro da igreja. É a pessoa que você fala, cara, que saudade, você abraça ele, você dá um beijo nele ou nela, aquela coisa toda. Então, é uma pessoa que você tem uma profundidade maior de intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Tem muita gente que vê Deus como colega, né? Tem uma intimidade com ele muito rasa. E manter isso é bem complicado, porque Deus não aceita esse tipo de coisa. Depois, e aí eu estava citando a questão do casamento, né? Do namoro. Você olhou para aquela pessoa e no seu coração aconteceu alguma coisa, queimou aí dentro do seu coração. E você, então, passou a ter um interesse maior por aquela pessoa. E a pergunta que eu faço é, por que não para o Joaquim? Por que eu não tive esse mesmo sentimento pelo Joaquim e agora estou tendo esse sentimento pelo João? Não é?
Por que não o fulano em detrimento de ciclano? O que aconteceu dentro de mim em que me fez seguir essa pessoa, né? Que me fez ter um coração batendo a mais para essa pessoa? O que aconteceu? Intimidade, sabe? O seu coração ficou íntimo com aquela pessoa. E aí, você já não chega a falar assim, tem muito nego doido, né, que conhece agora, daqui a 5 minutos casam. Né? Nos Estados Unidos acontece muito, muito. As pessoas se conhecem em Las Vegas, você já deve ter visto filme assim, as pessoas se conhecem em Las Vegas, quando chega daqui a 2 minutos do outro dia, eles se casam, né? E não tem intimidade nenhuma, mas se separam depois, né? Então, por que as pessoas... Não, por que você... Pensa comigo, por que você escolheu ser crente, ser cristão? Né? Na verdade, foi Deus que nos escolheu, né? E às vezes não foi você que escolheu o seu esposo, foi seu esposo que te escolheu. Ou o contrário, a sua esposa que te escolheu. E a intimidade começou a crescer. Então você começa a pegar na mão, você começa a deixar, porque você não deixava antes ninguém pegar na sua mão. Né? Era o primeiro contato de intimidade, pegar na sua mão como some aí como é que vai, um bom dia diferente. Mas pegar na sua mão, segurar na sua mão e caminhando, né, como 2 namorados, você não deixava ninguém fazer isso. Mas o seu nível de intimidade com aquela pessoa começou a se aprofundar tanto que você permitiu, a intimidade permitiu que aquela pessoa segurasse na sua mão. E a intimidade foi se aprofundando um pouco mais, aí você se abraçou, você beijou. Você nunca deixaria ninguém, outra pessoa, chegar perto de você com tanta intimidade. Mas você deixou o seu namorado, a sua namorada, chegou perto de você e a intimidade foi se aprofundando e você olhou e falou assim, eu não posso mais ficar longe dessa pessoa, que a minha alma se apegou a ela. Né? A minha alma está presa a ela. Você lembra do amor de Davi com Jonatas? Era exatamente isso, era uma alma, era um amor tão grande, eles eram muito íntimos, amigos íntimos demais. E essa intimidade foi se aprofundando com você e acabou que você decidiu casar. E a intimidade, ela se passou, ela agora já não é mais uma intimidade de namoro, ela se passou numa intimidade sexual para quem é casado, né? E a coisa agora vocês já conhecem tudo entre si, as boas coisas, os defeitos, vocês já coisa que você não fazia na frente da sua namorada, agora você faz, se é que você me entende, né? Na frente da sua esposa, né? E do seu esposo, né? Como soltar pum na frente do outro, né? Então, é isso, é intimidade. É o que gera intimidade, porque eu não faço isso na frente dos outros, né? Eu não tenho essa intimidade com ninguém. Eu tenho vergonha de fazer isso na frente das pessoas. Mas da minha esposa, não tenho. Isso é intimidade. Né? Isso é intimidade. A alma está tão apegada, né? O coração está tão apegado, nós somos tão íntimos um do outro, que isso não gera problema mais para mim. Então, a intimidade com o ser humano não é muito diferente com a intimidade com Deus que você deveria ter. E ela tem que se aprofundar mais e mais. E nesse tempo, a Andressa colocou como manter, eu trocaria como aprofundar. Sabe? Porque o problema é que tipo de intimidade você tinha com Deus antes desse tempo. E agora você não pode mais ter o mesmo tipo de intimidade que você tinha antes da quarentena. Na verdade, você não pode manter aquilo que você tinha. Você tem que aprofundar. A ordem de Deus para nós nesse tempo é: aprofunde-se em mim. Sabe? Reconheça os meus caminhos. Transforme o seu coração. Então, eu pensando nesse tema, e foi o primeiro tema que foi colocado lá na Casa Church, na enquete que nós fizemos. Inclusive ainda está disponível, se quiser colocar. Inclusive ainda está disponível aí na Casa Church aí. Não, está na Casa Church? Não, está no meu Instagram. Na Casa Church, está lá na Casa Church. Está lá, o que você quer ouvir? E o primeiro foi intimidade. E nós vamos, então, entender. Se você entende o que é intimidade, e a primeira chamada de atenção que eu quero dizer para você é: você não pode manter mais o mesmo nível de intimidade que você tinha com Deus
antes desse tempo. Deus está te levando para um tempo para você ter uma intimidade maior, mudar a sua intimidade. Vou exemplificar. Eu viajo bastante, né? Vocês sabem disso. E nesses últimos dias, antes, eu viajei 25 dias que eu fui para a Europa, em outubro, fiquei até novembro. E até que foi basicamente tranquilo, tanto para mim como para a Niara. Mas essa última foi mais complicada para nós, né? Nós ficamos longe um do outro, um pouquinho. Nós ficamos longe um do outro e parece que parece que alguma coisa rompeu dentro de nós, sabe? Aquela intimidade que a gente tinha, que a gente tem, por causa da saudade, ela tendeu a aumentar mais. Então, quando voltou, nós ficamos mais colados um no outro, sabe? E aí, só que tem um problema, e a gente precisa exemplificar isso. Assim como o nosso casamento pode ficar obsoleto, o seu relacionamento com Deus pode ficar obsoleto também. Cansativo. Assim como o seu relacionamento com a sua esposa, seu esposo, pode ficar cansativo. Quando eu falo cansativo, é comum demais, sabe? É comum demais. Há uma comunidade, mas há um rompimento dessa comunidade, sabe? É como aquele chuveiro velho, já que não, sabe, não faz diferença nenhuma ele estar lá ou não estar lá. E às vezes tem muitos casais assim. E uma das coisas que eu e minha esposa nós fazemos é um combinado entre a gente, né? É tentar ficar próximos mesmo nesse tempo de quarentena, ficar mais próximos ainda. A gente está comungando o tempo inteiro, né? Aquilo que ela faz, eu comungo, e aquilo que eu faço, ela comunga. Quer dizer, ela não precisava estar aqui, ela podia estar lavando louça, mas ela está aqui, né? Ela podia estar... Ela falou, não, de jeito não quero, não. É porque tem muita louça para lavar hoje. Mas eu falo assim, Thaís, ela podia estar estudando, né? Ela foi convocada pelo Ministério da Saúde como fisioterapeuta, ela tem que fazer um curso, porque se caso precisar, ela vai ser convocada. Ela podia estar estudando, mas ela está aqui, comungando comigo, né? Então, tem que haver... Isso é intimidade. Eu me aproximo, eu amo ao ponto de estar junto. E é exatamente isso com Deus. Então, para mim falar sobre a sua intimidade com Deus, eu preciso perguntar para você, como é que era a sua intimidade com Deus antes? Eu não estou falando de trabalhar para Deus, porque as pessoas confundem. Acham que intimidade com Deus é trabalhar para Deus, e não é. Não é isso, irmãos. Nós confundimos demais essas coisas, sabe? Então, eu estou trabalhando para Deus, eu estou fazendo isso na igreja, mas eu não tenho nenhum tipo de relacionamento. A gente vê gente dentro da igreja assim o tempo inteiro. Tanto é verdade que tem pessoas dentro das igrejas que eles falam que eles têm intimidade com Deus, mas no momento da adoração, eles estão lá no celular, no WhatsApp. No momento em que Deus vai falar na pregação, eles estão lá no WhatsApp. Isso é só um exemplo. Que tipo de intimidade essas pessoas têm com Deus? Eles só dizem que tem uma intimidade da boca para fora. Imagina você no dia do seu casamento, o momento mais importante para você, o padre ou o pastor, quem quer que seja fazendo seu casamento, e você e seu esposo lá conversando com outras pessoas. Como é que é isso? Sabe o que eu fico pensando? A gente vê isso muito, e a gente já vê em muitas igrejas também, a gente observa, né? Uhum. As pessoas que não conseguem ficar no culto. Não conseguem sentar, adorar, levantar as mãos, fechar os olhos, naquele momento ali de uma hora e pouco. Como que deve estar sendo em casa? Porque se lá, que já é um ambiente propício, que já é um ambiente específico para isso, que já é um ambiente separado, onde o mover de Deus está ali, você precisa entrar nisso. Não consegue fazer? Dentro de casa. Sim. Porque dentro de casa você tem 1 milhão de outras coisas para fazer. Você toda hora chamam a sua atenção, aqui em casa, por exemplo, filho e marido. Tem que ficar o tempo inteiro, né, servindo a minha família. Mais internet, mais celular, mais coisa para fazer, coisa para estudar, trabalho. Se eu não tenho a disciplina de fazer isso durante o culto, dentro de casa tampouco.
É isso que você tem que pensar. Como é que era a sua intimidade antes e a sua intimidade agora? Porque se o tema é se o tema é manter, eu tenho um medo de falar para você manter, se você não se aprofundar. Porque o tempo é para aprofundar. Você entende, Andressa, se você estiver aí? Que é a minha preocupação quando você falou sobre isso. Não é que a gente está julgando quem quer que seja, né? É porque você precisa pensar. Se a sua intimidade antes com Deus era muito boa, ainda assim você precisa aumentá-la. Porque se a sua intimidade era excelente, você precisa aumentá-la. Então você não pode, de maneira nenhuma, manter somente. A gente tem que aumentar, né? E essa é a ideia. E 1 Coríntios capítulo 3, que é o nosso texto básico, né? Diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como menino em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda vocês não podiam, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, porventura não são carnais e não andais segundo os homens? Paulo escrevendo para Coríntios, é lógico que ele escreve para nós, ele fala assim, olha, eu gostaria muito de conversar com vocês como pessoas espirituais. E espiritualidade tem a ver com a ligação da minha vida com o próprio Deus. Tem a ver com a minha intimidade com Deus. Porque eu fui transformado em espírito e eu preciso desenvolver a minha santidade, a minha santificação. E Paulo, em 1 Coríntios 3, ele fala assim, com leite vos criei, ou seja, quando você nasceu de novo, você ainda era menino. Logo, você como menino não poderia ter uma intimidade comigo como adulto, uma intimidade espiritual com Deus como adulto. Então era necessário que você crescesse. Mas já deu tempo para você crescer. E infelizmente eu não posso te chamar como ser espiritual ainda, porque você ainda tem inveja, tem contenda entre vocês, dissensões, divisão entre vocês. Inveja tem muito, contenda tem muito, dissensão tem muito, divisão tem muito. Então Paulo fala assim, se vocês têm isso entre o seu coração, se está acontecendo dentro do seu coração, acaso isso não é carnalidade? Então, Coríntios, irmãos da igreja de Corinto, eu não posso chamar vocês de espirituais. Eu preciso chamar vocês de carnais, né? Então, havia tanta divisão aqui, irmãos, e aqui e Paulo fala assim, olha, estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Irmãos, eram umas discussões besta. Então, o que essas pessoas deveriam fazer, o que você deve fazer, é questionar o seu coração e ver em que nível de espiritualidade você estava, né? Para você transformar essa espiritualidade agora e você aprofundar essa espiritualidade agora e você então transformar o seu coração, só o seu, é você e Deus. É claro que eu coloquei algumas receitas, porque a Bíblia nos dá algumas receitas. Se você for ver a palavra de Deus lá em Tiago, olha a primeira coisa aqui, Tiago capítulo 4, versículo 8. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós, de duplo ânimo. Purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então tá. Se você quer ouvir sobre intimidade,
eu preciso te falar o que Paulo fala, o que a carta de Tiago fala acerca de manter essa espiritualidade ou aprofundar a sua espiritualidade com Deus, a sua intimidade com Deus. Se você quer ser íntimo de Deus, você precisa entender aquilo que Deus está falando acerca de intimidade. Primeira coisa que você precisa fazer nesse tempo é parar de checar o seu coração maldoso, vou dizer assim, que o nosso coração é mau. Parar de checar as suas tristezas, as suas angústias, parar de pensar em você mesmo e chegar-se a Deus. Irmãos, só pode se chegar a Deus através sendo simples, só pode chegar a Deus estando solo, só pode chegar a Deus estando sozinho, só pode chegar a Deus entrando para o seu quarto. Não há possibilidade de chegar a Deus estando com a sua mente cheia de coisas. Então, a carta nos diz, voz de duplo ânimo. Irmãos, tem pessoas que têm ânimo duplo. O que é isso? O que é duplo ânimo, irmãos? Tem pessoas que servem a dois senhores. Tem pessoas que servem a Deus e a si mesmo. Tem pessoas que não entendem que tem que haver um tempo de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma. Você precisa tirar esse tempo. Para quê? Para você se autoexaminar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E por aí vai. Então, se eu quero manter essa intimidade e aproximar dessa intimidade, aprofundar da intimidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é me chegar a Deus. Chegar a Deus como? A carta nos fala. A própria Bíblia nos dá a receita, não somente aqui, como lá em 1 Coríntios, que eu vou voltar lá. Ele fala assim, ó, senti as vossas misérias. Então, eu me aproximo, eu sou íntimo de Deus, não é quando eu somente adoro a Deus, quando eu choro perante, isso é um dos pontos. Mas eu preciso, para chegar a Deus, eu preciso chegar a mim mesmo. Você está entendendo como é que isso é forte, como é que isso é poderoso? Sabe? Porque Deus não está lá fora, Ele está aqui dentro. Deus está dentro de você. E se Deus mora, se o Espírito Santo mora, eu preciso fazer uma faxina dentro de mim. Ontem, à noite, nós falamos sobre perdão. Perdão é uma faxina da alma. Né? E se o seu coração está dessa forma, tá um coração não perdoador, ele toma o espaço da intimidade que seria de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, é muito potente isso, porque eu preciso, para me chegar a Deus, eu preciso sentir as minhas misérias. Né? E, irmãos, quando eu sinto as minhas misérias, quando eu vejo que eu sou miserável, pobre, cego e nu, por muitas vezes, em muitos aspectos, o que eu estou fazendo? Eu estou me aproximando de Deus e me afastando de mim mesmo. Lembrando que isso é fato e é importante você entender que nós somos mortos, estamos mortos. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos mortos em nós mesmos. Porque a palavra de Deus nos fala, se morremos, morremos para Cristo. Mas se vivemos, vivemos para Ele. Então, eu não posso entender Deus como um ser que está longe de mim. Eu preciso entender Deus como um ser que está próximo de mim. Se eu tiver que falar com a minha esposa, irmãos, eu falo com ela o tempo inteiro, né? Eu falo com ela o tempo que eu quiser. Eu falo com ela de uma maneira em que eu possa, da maneira como eu quiser, dentro da intimidade que eu tenho, não é? Então, a gente precisa entender que a glória e a graça de Deus está dentro de nós, não está fora. Então, quando eu tenho uma ideia de que Deus está fora e Deus está longe, né? Que Deus está no outro país, que Deus está numa outra igreja, que Deus não está dentro de mim, eu não estou tendo nem um pingo de intimidade.
e nem estou aprofundando. Então, a primeira coisa é chegai-vos a mim, como? Dentro de si mesmo. As pessoas acham que buscar intimidade com Deus é só num culto. E isso é errado. O culto é para você... Para que Deus fez a igreja? Por que você acha que Jesus montou a igreja? Para ter intimidade com ele? Não. A igreja foi feita para que o corpo se reunisse. Só que tem corpo, partes do corpo, caminhando por aí. E a gente tem batalhado em cima dos desigrejados, não é? Pessoas que já não querem mais fazer parte do corpo, mas acham que estão fazendo. São pedaços de corpos cortados, vivendo entre si. Você falando isso aí, eu lembrei de uma vez que eu ouvi o pastor falar. Fala um pouco mais alto. Que aquele que tem intimidade em público, isso é pornografia. A intimidade é algo para se ter no secreto. Ninguém tem intimidade em público. É isso aí. Por isso que, às vezes, as pessoas têm dificuldade, porque já não tem a vida em comunidade. Que é o que nos leva também a querer ter intimidade com Deus. Mas se já não tem a vida em comunidade, que é a vida para a gente estar junto lá com o irmão, tão pouco tem a vida de intimidade com Deus. Tem gente que só quer ter intimidade em público, nesse sentido, né? É muita gente, irmãos. A pessoa, ela tem aquela intimidade com Deus dentro da igreja, né? No momento do culto. É uma intimidade em público, né? E pode ser mais prostituição, né? Porque a intimidade em público é prostituição, né? É pornografia. Né? Aqueles, quando Jesus citou aqueles que oravam nas praças, batendo em seus peitos em voz alta. Nem era ouvido por Deus aquilo. Porque o que Deus pede é que a gente entre para o nosso quarto, feche a porta, e lá em secreto nosso Pai nos ouve. Isso, a intimidade tem que ser em secreto, forte, né? Então, essa é a minha preocupação. Porque a gente sabe que muita gente não tinha intimidade nenhuma com Deus quando a gente estava reunindo nas igrejas. Isso é fato, não é todos, lógico, né? Não estamos generalizando, mas são muitos, irmãos. E aí, quando ele chega em casa no secreto, ele não consegue ter intimidade, porque, na verdade, ele não tinha nem intimidade lá. Então, o Tiago fala assim, olha, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Sabe? Lamento, fala, Deus, perdoa a minha alma, perdoa o tempo que eu não estou conseguindo manter a intimidade, ter essa intimidade. Eu não estou conseguindo, eu não consigo dentro da minha casa, eu não consigo entrar para o meu quarto, eu não consigo entrar para dentro de mim mesmo. Né? Às vezes a pastora Niaga se assusta, né? Porque às vezes eu posso estar aqui, mas eu entro dentro de mim, tem uns momentos, não é caixa do nada, não. Né? É a bolha. É a bolha, né? A minha bolha. Eu entro dentro da minha bolha e eu começo a pensar nas coisas que eu sou, naquilo que eu sou, nas coisas que eu faço e fiz, e eu quero ter esse lamento diante de Deus, sabe? Manifestando as minhas misérias, e falando, Deus, perdoa, eu pisei na bola, eu errei nisso, eu deixei de fazer isso, eu deveria ter feito e não fiz, né? Porque a gente erra, irmão, sempre assim, naquilo que a gente faz, a gente erra fazendo aquilo que já não deveria fazer, e a gente erra não fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Então, intimidade não é trabalho. As pessoas trocaram a intimidade por trabalho na igreja. Não é isso, tá certo? Eu vejo como um tempo de duas oportunidades. Aquele que não tinha intimidade com Deus, aprender a ter, e aquele que tinha, se aprofundar. É isso aí. Porque em tudo, em qualquer maldição, se tiver em Cristo, vira bênção. Então a gente tem que ver isso, né? É isso aí. A pessoa que não tinha intimidade vai aprender a ter. E quando voltar a vida em comunidade, vai voltar de outro jeito, completamente diferente. Eu tenho uma pergunta para você aqui, que está nos assistindo todos os dias, né? Quando terminar isso, e você está recebendo palavras proféticas, certamente você está assistindo outras lives, já falei isso aqui mesmo, que com esse tempo está sendo bênção para nós, então talvez você está assistindo outras lives, está recebendo muitas palavras proféticas. A pergunta é, onde vai parar isso? Onde vai parar isso, quando terminar? Quando você voltar ao seu normal, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia?
Sabe, irmãos, eu tive que aprender por duras penas que intimidade com Deus não era trabalhar para Deus. Sabe? Comenta isso aí. Me parece expressão. Lembra desse cântico? Me leva a entender que nem tudo anda bem, que você se entristeceu. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. Em Espírito de Deus, toca em nós, transforma-nos, nos faz ter uma intimidade completa contigo, Senhor. Nos faz nos achegar a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. O teu sorriso eu vi, se apagou e eu senti. Não precisa disfarçar. Não adianta mais se afastar e não falar. Abre jogo com Jesus. São muitos os problemas que desfazem a emoção. Está bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. Problemas que o Espírito de Deus. O celular caiu. Esse é o Face. Esse é o Facebook? Esse aqui é o Face, esse aqui é a Casa Church. Ah, tá bom. O celular do Casa Church caiu. Vamos lá, vamos continuar. Aleluia. Oh, Deus, que a tua misericórdia nos alcance, Senhor. Que a gente aprenda a ter essa intimidade que o Senhor tanto exige de nós. Lamentar e chorar. Talvez o momento, e esse é um momento propício, a gente está convertendo o nosso riso em pranto, em lamento, né? Porque é dessa forma que a gente chega até Deus. É dessa forma que Deus chega até nós. Ele fala assim, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. É dentro da sua alma e dentro do seu coração. Irmãos, tem muito mais coisas para me liberar aqui, muito mais coisas. Mas você sabe que o nosso tempo vai acabando, né? E por incrível que pareça, o texto de Tiago era a minha introdução. Porque eu amo essa intimidade com Deus, sabe? Eu não vou dizer que eu sou aquele cara, poxa vida, eu sou
o mais íntimo de Deus, de maneira nenhuma. Sabe, eu tenho as minhas misérias, minhas mazelas, os meus problemas, os meus tempos em que às vezes eu não quero nem chegar perto de mim mesmo, sabe? Mas uma das coisas eu sei, irmãos, eu amo a Deus o suficiente para largar o que for necessário, para deixar o que for preciso, para ter mais intimidade com Ele do que com pessoas. Mas às vezes a gente precisa entender que intimidade com Deus é também ter intimidade com pessoas. Sabe? Então, pode aumentar, amor, eu acho não. Porque senão, às vezes a sua voz... Ela confunde aí? Briga com a música, entendi. Então, irmãos, se a gente não quer ter intimidade com a igreja, nós também não teremos intimidade com Cristo. Se a gente não quer ter intimidade com o corpo, nós não poderemos ter intimidade com Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, para você manter a sua intimidade, para você aumentar a sua intimidade com Deus, você vai ter que ter intimidade com pessoas. Você vai ter que se relacionar com pessoas. Você vai ter que se relacionar com pessoas boas, com pessoas ruins, com pecadores, com joio e com trigo. Sabe? Nesse sentido, a gente vai ter que... Não tem saída. Sabe? Porque Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês lá. Mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ele estará convosco todos os dias da vossa vida. Ele será o nosso... Ele é o nosso contato. Mas Jesus falou assim, mas através do Espírito Santo, eu vou morar dentro do coração de cada um de vocês. Do bom, do mal. Do pecador, do não pecador. Do melhor e do melhor. Do rico e do pobre. Do negro e do branco. Do pobre e do rico. E por aí vai. Só que nós, infelizmente, nós segregamos isso, irmãos. Nós queremos ter intimidade com quem queremos ter. Nós achamos que somos melhores, que a nossa igreja é melhor, que o nosso louvor é melhor, né? Que o meu pastor é melhor. Nós achamos que tudo é melhor que o outro. E aí a confusão começa. Então Deus se entristece, o Espírito Santo se entristece. Davi orou e falou, Senhor, não me retire o teu Espírito. Sabe, o Espírito tem pessoas extinguindo essa comunhão com Deus. Só se pode ter comunhão com Deus. Só se pode ter intimidade com Deus pelo Espírito Santo. Não é possível ter intimidade com Deus por nós mesmos. O Espírito Santo, ele é aquele que nos liga diretamente com Jesus. Sabe? O Espírito Santo é o próprio Deus morando dentro de nós. O Espírito Santo é aquela pessoa que te entende. E para isso, para a gente manter isso, nós temos que, pelo menos, fazer isso que está pedindo a gente aqui. Né? É uma receita de bolo. Quer ser mais próximo de Deus, quer manter essa intimidade, quer aumentar, quer aprofundar. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão e fala mal da lei. Se julgas a lei, já não és mais observador, mas és juiz. Uma das coisas que a gente tem que fazer para manter a nossa intimidade, irmãos, as 7 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª o Senhor abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Quantos líderes têm semeado contenda entre os irmãos? Quantas pessoas têm semeado, pregado contenda entre as pessoas? Sabe? E quantas pessoas, mesmo não pregando, eles praticam? Porque ninguém vai pregar, nenhum cara doido, só se o cara for muito doido, né? Tem um pastor aí que está fazendo isso, pregando contenda entre as pessoas, pregando contenda entre as igrejas. Vários pastores, na verdade, eles se acham o dono da verdade, eles dizendo, nós temos que limpar a igreja. Né? Irmãos, eu não limpo a igreja, quem limpa a igreja é o próprio Deus, é o próprio Senhor, eu não sou juiz. Deixar e crescer juntos. Né? Deixar e crescer juntos, o Senhor falou. Mas tem gente que é muito santo,
é muito íntimo de Deus, fala com Deus face a face, sabe? Tem muita gente falando, Deus me falou, sendo que Deus não falou nada. Foi a alma que falou. E isso é um perigo. Isso para nós é um perigo. A gente tem que discernir esses tipos de pessoas. E Paulo fala assim, olha, esse tipo de pessoas estão pregando, correi deles. Sabe, irmãos, eu já não escuto mais esse tipo de pessoas. Se eu vejo qualquer pregador, por famoso que seja, falando mal da igreja, falando mal de pastores, falando mal das igrejas pentecostais, ou falando mal das igrejas tradicionais, falando mal de qualquer igreja, irmãos, eu não escuto. Eu não escuto mais. Sabe, o que a gente está falando é pessoas que estão fazendo isso, mas eu não estou citando nem A, nem B, nem C. Agora tem pastores citando, tem pessoas até citando nomes, não é? Você vê a briga do pastor Silas Malafaia com outros pastores lá, porque os caras simplesmente descem o bambu, falam que o pastor Silas é isso, e fica aquela coisa, eu não quero isso na minha vida, eu não quero. Sabe, se eu tiver que fazer, eu não quero julgar ninguém, eu não sou juiz de ninguém, eu não sou seu juiz. Eu estou falando aquilo que eu entendo como intimidade com Cristo. E você não vai ter nenhum tipo de intimidade com Deus se você estiver desligado da videira. O que nós falamos ontem aqui, né? Ontem, anteontem, não sei, né? Estar desligado da videira com o pastor Kleber, né? Eu sou a videira, o meu pai é o vinicultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Fruto o quê, irmãos? Fruto de arrependimento. A gente acha que é fruto só de obra, né? Por isso que a gente trabalha muito para o Senhor. Tem gente que trabalha tanto para Deus, trabalha tanto na igreja, mas quando ele chega em casa, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não busca, ele não chora, ele não vê as misérias. Isso não é intimidade, irmãos. Isso não é intimidade. Então, para você que trabalha muito para o Senhor aí, que acha que a obra é que vai te trazer intimidade, você precisa mudar isso aí. Muda isso aí do seu coração, né? E aí a gente volta lá para 1 Coríntios, capítulo... Não, primeiro, deixa eu ler o texto de Timóteo aqui, que esse texto de Timóteo nos assusta. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos nesse tempo. Por que os tempos serão difíceis? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Você conhece assim? Não conhece gente assim? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Né? Então isso nos faz acender um alerta dentro de nós. Porque se eu estou cometendo várias dessas coisas aqui, eu certamente não tenho nenhum tipo de intimidade com Deus, mas isso é outra coisa que eu vou pregar outro dia aqui para nós. É só para trazer a nós para a gente, pelo menos, pensar. Porque, irmãos, nós não somos totalmente bons. Deus é bom dentro de nós. E quando eu quero trabalhar essa intimidade em Cristo, Cristo precisa trabalhar essa intimidade dentro de mim. A nossa live da Casa Church vai cair. E se cair, se você quiser continuar a ouvir o que a gente está falando, você se reconecta aí, tá bom? Ela vai cair daqui 2 minutinhos, mais ou menos, daqui a pouquinho começa a contagem regressiva aqui. Né? A gente vai reconectar, mas muita gente, infelizmente, ela não volta, né? Ela entra e sai, tá tendo muita gente. E essa palavra de comunhão, de intimidade com Deus, ela não é uma palavra boa, é uma palavra dura. Eu preciso te alertar isso. Eu preciso te alertar de alguma forma. E a gente volta, então, em 1 Coríntios, capítulo 3, eu estava aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu acho que a primeira coisa para você, já que nós temos uma receita em Tiago,
Agora eu quero te dar um finalzinho de uma receita que fala que Paulo vai falar para os coríntios. Vai cair agora em 1 minuto e 50. Nós já vamos reconectar, tá bom? Já vamos reconectar agora na Casa Church. Vamos reconectar e vai cair. Aí você que está aí no YouTube, você que está aí no Face, me aguarda um pouquinho para a gente reconectar e as pessoas então poderem entrar de novo aqui na Casa Church, tá bom? Aguarda um minutinho aí, porque vai cair. Quando dá 1 hora, cai mesmo, né? Você que está aqui. Ei, Luísa, tudo bem? Deus te abençoe, viu? Que bom que você está assistindo aí conosco. Você acha que eu errei aqui? É pra frente. Aqui? Não, foi no ar, já estava. Ok. Mas aqui eu tô meio... Melhor você conta. Tudo bem, Luísa? Deus te abençoe. Deu. Vamos só esperar o pessoal voltar a reconectar aí na Casa Church, tá bom? E a gente já termina em 15 minutinhos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vai reconectando-se. Eu não consigo ver quem tá aí, né? Mas eu sei que você tem como ver ela. Entrou Ivanildes. Ivanildes. Maria Amélia. Temos 4 pessoas ali que retornaram. Seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal ir reconectando. A Ellen. Aleluia. Vamos esperar o pessoal voltar. Sua misericórdia sobre mim, tão grande. Aline. Mais um entrou aí. Tia Leia. Tia Leia. Longe de ti, Senhor, pois nada sou e reconheço. Aleluia. Me rendo diante de ti. Deixa eu ministrar o seu coração quando eu terminar essa mensagem sobre intimidade. Longe de ti, Senhor, pois nada sou e reconheço. Aleluia. Receba-me teu altar. Amém. Vamos continuar então. Primeira coisa para você é aumentar a sua intimidade, melhorar a sua intimidade, aprofundar a sua intimidade, é confiar em Deus. Confiar nas Escrituras. A Bíblia fala que você não está sozinho. Em nenhum momento, nos melhores momentos, nos piores momentos da sua vida, nós não estamos só. Mas o que Deus faz? Ele nos traz para ficar sozinhos, para que a gente possa se reconectar com Ele. Porque na nossa correria, a gente estava conectado com a obra, a gente estava conectado com a igreja, a gente estava conectado com pessoas, mas muitas pessoas estavam desconectadas de Deus. Então Deus nos traz para esse tempo, nós estamos falando quase todos os dias, né, irmãos? Deus está tentando se reconectar contigo, tentando ter intimidade com você, de novo. Né? Eu lembro daquela música do Mariano, né? Do Mariano, né? Samuel Mariano, vocês lembram, né? Ele entrou para orar e Deus falou com ele e Deus fala através de um cântico, uma carta. Ele fala assim: essa é a única música que não foi eu que escrevi, né? Foi Deus que mandou eu escrever. E ele começa a cantar e você já sabe qual que é. Que Deus gostaria de ter tempo com ele, mas tempo para mim você não tem, não é? Ele gostaria de conversar com ele, mas nem isso você faz também. Então, irmãos, nós corremos demais e esquecemos de quem está dentro. É igual o pai e a mãe que se esquece dos seus filhos, né? Nós somos assim com Deus, né? Ou o filho que se esquece dos pais e das mães, né? E às vezes nós somos assim com Deus. Confia em Deus.
Segunda coisa que você pode fazer, que eu acho que você pode fazer, seja saudável no seu relacionamento, no seu entendimento com Deus. Mantenha sua mente saudável no seu entendimento com Deus. Irmãos, algumas coisas são básicas. Eu preciso falar isso, mas eu acho que você já sabe. Primeiro, você tem que ler Bíblia. Se você não lê Bíblia, porque a única maneira de você se encontrar com Deus, além de dentro de si mesmo, é você colocando Bíblia para dentro da sua alma. Engraçado, tô subindo as escadas aqui, né? Eu nunca tinha ido no último andar, porque a gente não precisa ir lá, né? Sim. E eu subi as escadas orando. Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí quando eu chego no último andar, tem um vaso de planta, e escrito assim com a letra de criança, sabe? O segredo da vitória é a letra dele. Tá bom, Senhor, não precisa falar mais nada, obrigado, Senhor. Mas foi muito, muito forte isso para mim, porque a gente nunca foi lá, eu estava orando, Deus, fala comigo, e com uma letra de criança, escrito no vaso de planta, o segredo da vitória é a letra dele. Então, uma das coisas que você tem que fazer para aumentar é ler Bíblia, sabe? Algo que a gente tem feito bastante, né? Ontem, a pastora Niagre e o Bernardo, nós lemos 3 capítulos de Provérbios. Eu li o capítulo 3, o Bernardo leu o capítulo 4 e a pastora Niagre leu o capítulo 5. Juntos. Cada um leu, foi acompanhando. Eu li o capítulo 3, eles foram acompanhando comigo, né? Na mesma tradução, na Bíblia da mesma tradução, isso é importante. O Bernardo leu todo o capítulo 4 e ela leu o capítulo 5. E hoje nós vamos ler de novo, 6, 7, 8, né? Então, fora as outras leituras, por exemplo, para mim manter isso aqui já estava no meu coração desde ontem. Eu já li alguns textos ontem. Falei, Deus, como que eu vou falar isso amanhã de manhã? Para falar hoje à noite, né? No tema hoje à noite com o pastor Toniel. Hoje a live com o pastor Toniel. E nós vamos falar um pouco sobre o que ele está falando nas lives dele, sobre a geração de Joel, a geração de Joel. Então, hoje vai ser o tema, a geração de Joel. Então, eu quero que ele fale um pouco sobre isso para nós, né? Então, nós precisamos ler, precisamos ir para a Escritura. Então, uma coisa que você tem que fazer é ler Bíblia. Como manter? Ler Bíblia. Como aumentar? Ler Bíblia. Como manter intimidade? Ler Bíblia. Como aumentar a intimidade? Ler as Escrituras. Mas não é só ler, é trazer elas para dentro de você, né? Outra coisa que você tem que fazer, não tem saída, você precisa orar. Orar sem cessar. Orar o tempo inteiro. Agora você está tendo tempo para fazer isso. Talvez você nunca orou o tanto que você está orando. Então, tira um tempinho para você orar, irmãos. Tem gente que consegue orar fazendo comida. Sabe no momento que você está fazendo almoço? Ore. Sabe o que eu tenho feito quando eu estou fazendo almoço? Estou colocando um fone de ouvido e escutando a Bíblia falada. E nesse momento, à medida que a Bíblia vai falando, a Bíblia vai sendo falada, porque você tem aplicativo hoje, você clica lá e vai falando da Bíblia. Nessas caminhadas que eu estou fazendo, eu estou escutando a Bíblia falada, sabe? E eu confesso que eu já devo ter escutado aí uns 4, 5 livros da Bíblia. E vou prestando atenção, porque aí eu esqueço quem está passando do meu lado, esqueço o mundo passando do meu lado, e eu vou conectando com as Escrituras. Isso está sendo bom para mim, porque à medida que eu vou conectando com as Escrituras vão se conectando comigo, e eu vou conhecendo mais a Deus, e Deus vai se fazendo conhecido mais através de dentro de mim. E eu vou tendo essa intimidade, vou aumentando essa intimidade. Eu escrevi várias coisas, mas a gente não vai ter tempo aqui, que o tempo já está... Porque quando começa a dar 1 hora e pouco, as pessoas já começam a sair, né? Começam a desistir. Eu já estou vendo que já tem várias pessoas saindo aqui das lives, né? Então, a gente vai terminando. A última coisa que eu quero falar para você. Aceite a correção de Deus. Deus está te corrigindo. Deus está me corrigindo. Deus está corrigindo a igreja, irmãos. Deus está corrigindo a igreja. Deus está corrigindo a verdadeira igreja. Se Deus não estiver corrigindo, alguma coisa está errada com você como igreja. A igreja somos nós, não é templo.
Deus está trazendo para nós uma maneira, falar assim, olha, eu não sou aquilo, não sou aquele prédio, eu não sou aquele altar, eu não sou aquilo. Tem gente tão presa naquilo que para fazer o culto online ele tem que fazer lá dentro. Ele tem que ir para lá, sabe? E não é por causa de Wi-Fi não, irmãos, é porque eles estão presos naquilo. Aquilo ali é importante para eles. Para muitas pessoas, Deus é templo, Deus é igreja, Deus é tijolo, Deus é lugar. Sabe? Tem muitos pastores preocupados em perder ovelhas nesse tempo. Sabe? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, sabe por quê? Porque as pessoas estão ouvindo outras pessoas. E está abrindo os olhos, e a verdade vos libertará. Vê que existe um mundo lá fora. Está vendo que existe um mundo lá fora, mesmo estando aqui dentro. E tem muita gente que vai se ficar liberta de muitos pastores aí, sabe? Mas eu entendo que qualquer pessoa que sai da minha tutela, irmãos, é porque eu entendo que não era minha ovelha. Ou que precisava de andar com outros pastores. Porque muita gente foi... Eu me lembro quando o pastor Davi foi para outra igreja, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu gostaria muito de subir com o pastor Davi, porque eu gosto muito dele. Eu falei, olha, uma das excelentes coisas que você veio falar para mim foi Jonaí e Aparecida. E a Cida, o Jonaí lá do depósito. Eu me lembro, sabe? Eu achei aquilo tão lindo. Eu não me senti ofendido, pelo contrário. Sabe? Porque eu sabia que as pessoas ou queriam um novo desafio, ou queriam ajudar uma outra igreja, ou queriam amar, ou queriam servir. Isso é uma coisa. Agora, tem gente que sai simplesmente, não fala nada. Sabe? Tem gente que simplesmente vai embora, não comunica com o pastor, simplesmente some. Tem gente que fala assim, eu não estou sendo pastoreado, eu falei isso anteontem, sei lá. Eu não estou sendo pastoreado, né? Porque está vendo igreja. Não está entendendo que, mesmo se não tiver um pastor que fala diretamente com a gente, tem o Espírito Santo que fala. Aleluia. E é isso que deveria entender. Nós não somos ligados a prédio. Sabe? Não somos ligados a isso. Nós não precisamos disso. Não, olha para você ver, Deus fez essa coisa acontecer num tempo em que a gente pode se encontrar virtualmente. Sabe? E quem é minha ovelha, de fato, está assistindo as minhas lives. É isso que eu vejo. Sabe? Tem gente que não assiste lives minha de jeito nenhum. Para mim, no meu entender, sinceramente, é porque não está muito se importando com aquilo que eu tenho para falar. E muitos deles vão na igreja porque eles são acostumados a ir na igreja. É isso que eu conversei com o pastor Kleber. Não é? Então, se eu, que sou líder, não tenho nada para falar para essa pessoa, tampouco eu vou conseguir falar com ela dentro do salão. Por isso que a pastora falou, tem gente que não consegue ter intimidade, não consegue parar nem dentro do salão, não consegue parar nem aqui. Não consegue. Isso é ter intimidade consigo mesmo e não é ter intimidade com o corpo. Quem não tem intimidade com o corpo, não tem intimidade com Cristo. Cristo é a igreja, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Você entende isso? Você entende quanto tão forte é isso? Então começa a aceitar a disciplina. Começa a aceitar a disciplina de Deus. Deus está disciplinando você. Se você é daquele que é solo, né? Tem gente que pensa por si mesmo, toma decisões por si mesmo. São pessoas que não tem um líder, não quer ter um líder que o conduz. Não tem jeito, irmãos. Nós somos servos de Cristo. Ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor, ele nos conduz. E ele deixou pessoas aqui na terra para conduzir a igreja dele, que são os pastores, os bispos. Ele deixou pessoas para conduzir a igreja dele pelo Espírito Santo. Então, deixa Deus te corrigir e se submeta. Porque a falta da submissão é uma rebeldia. Então você precisa parar de ser rebelde e se submeter.
Por isso tem tanta gente perdida por aí. Eu conheço um monte de gente perdida. Sabe, não se encontrou. Mas por que não se encontrou? Porque não se submete. As pessoas sabem, poxa vida, o meu líder, o meu pastor é um homem de Deus, mas você está disposto a ouvi-lo 4, 5, 6, 7 horas? Você está disposto a se submeter àquilo que ele está falando por Deus, já que ele é uma pessoa autorizada por Deus? Você está disposto a realmente submeter até o sangue, desde que seja bíblico, desde que seja justo, desde que seja leal? Você entende isso que Deus está falando? Que eu não sou. Deus está dizendo para nós, filho, filha, eu não sou tijolos. Eu não sou tijolos. Eu não sou guitarra. Eu não sou teclado. Eu não sou isso. Eu não sou grupo de jovens. Eu não sou união feminina. Eu não sou culto de manhã e culto à noite. Eu não sou limpeza da igreja. Eu não sou obreiro da igreja. Isso é importante. Isso tem que acontecer, e graças a Deus pelas pessoas que fazem isso. Mas Deus não é isso. Sabe, Deus é obediência. Intimidade é obedecer a Deus em tudo. Lembra daquele jovem rico? Ele obedecia a Deus em quase tudo, em quase tudo. Ele era 99% salvo, mas foi embora 100% perdido. Por quê? Porque desobedeceu a Deus num pouco. Larga tudo que você tem. Deus não queria o dinheiro dele, mas até nisso ele precisava obedecer. Você obedece a Deus com seu dinheiro? Você obedece a Deus com seu dízimo? Você obedece a Deus com a sua oferta? Eu e o pastor Kleber, a gente estava falando sobre isso, né? Quantos pastores estão com medo, e com razão, da igreja quebrar, da igreja fechar? Porque as pessoas, muitas delas dizimavam só quando estavam lá na frente das pessoas. Eles precisam estar lá para que outros vejam ele levando o envelope. Quão triste é isso, irmãos? Quão triste é isso? Não se submete à palavra, quer ter intimidade, mas não escuta o que Deus fala. É como a esposa falando e alertando a gente não escuta, não é? E a gente fica vivendo essa vida numa vida rasa com Deus, numa vida super rasa com o Espírito Santo, porque achamos que trabalhando para Deus nós estamos tendo intimidade com Ele. Isso não é verdade. Não pode ser verdade. Quando o templo de Salomão foi quebrado pela segunda vez, os judeus enlouqueceram entre si. Porque agora eles não tinham lugar para adorar, e até hoje eles não têm lugar para sacrificar. Tanto que na Páscoa já mudou, porque eles precisavam sacrificar um cordeiro, eles não têm um lugar para sacrificar. Então eles enlouquecem com isso, porque eles entendem que Deus é templo, Deus é tijolo, Deus é altar. Não é isso, irmãos. Intimidade com Deus é voltar para dentro da sua alma, do seu coração. É reconhecer as suas misérias. É ser corrigido pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito. E transformar de glória em glória, de graça em graça, de favor em favor. Oh, Deus. Oh, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos dessa mudança. Nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos dessa glória. Nós precisamos dessa graça, Senhor. Ajuda-nos a te conhecer mais e mais. Nós dizemos que às vezes nós queremos amar a Deus mais e mais. Tem um cântico que fala, Senhor, eu quero te amar mais e mais, Senhor. Mas para amar Deus mais e mais, eu preciso obedecê-lo, Senhor. Que a tua misericórdia esteja sobre nós. É uma música do Espírito. Olha para nós. Santo Deus, vem Espírito, faz morada. E a gente vai orar com você para que o Espírito Santo possa fazer morada mesmo e de fato, e você possa conhecer quem Deus é. Vem Espírito Santo, queremos ser como tu és. Vem Espírito Santo.
Vem Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem Espírito. Se você não conhece, apenas escute. Faz morar. Deixa ele fazer morada permanente dentro do teu ser. Permanente. Aleluia, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a tua misericórdia nos alcance. Vem, Espírito. Sou o teu templo. Meu Deus, preparado. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Purifica-nos, ó Deus. Purifica cada irmão aqui, Senhor. Edifica-nos, Senhor. Faz-nos crescer em Ti. Eu serei um vaso de honra, meu Deus, e crescerei em intimidade contigo. Purifica-nos, Senhor. Edifica-nos. Aleluia. A tua glória. Jesus. Vem, Espírito. Faz morada. Aleluia, Senhor. Vem, Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem, Espírito, oh Deus, oh teu templo. Você está preparado como templo? Não como tijolo, mas como templo. Você está preparado? Prepara teu coração aí, porque Deus vai falar muito mais ainda. Deus vai agir mais ainda, vai te purificar até ficar limpo. Aleluia. Oh. Como serei, purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus, a tua glória, Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Abençoa o teu povo, Senhor, que você possa sentir o Espírito Santo aí na sua casa, você possa sentir esse Espírito te tocando e te abençoando. Que você possa sentir, ficar mais íntimo com Deus depois dessa palavra. Que você possa estudar sobre intimidade com Deus e o Espírito Santo te tocar em nome de Jesus, para que a glória do alto esteja permanente contigo. Deixa Deus te edificar. Aleluia. Edifica-me, meu Deus, eterno pra tua honra serei. Templo eterno para tua honra serei, Senhor. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus. Edifica-me, meu Deus. A tua glória, Jesus. Meu Deus. Edifica-me. Edifica a minha vida. Edifica os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus eu oro, em o nome de Jesus eu oro. Amém, amém, amém. Seja abençoado, seja abençoada. Sinta-se mais próxima de Cristo, porque Cristo se sente mais próximo de você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus eu declaro que Jesus estará contigo. Nesse tempo de glória, nesse tempo de honra, nesse tempo em que Deus está te trazendo mais para perto dele. Em nome do Senhor. Amém, amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje à noite a live com o pastor Toniel Pires. E amanhã de manhã, novamente estarei aqui. Para a honra e glória do Senhor. Sim. Hoje, pessoal, vocês estão me ouvindo aí, né? Hoje, às 6 da tarde,
eu vou estar fazendo uma live com uma psicóloga falando sobre dores musculares de fundo emocional. É um assunto, assim, que realmente ele é muito importante nessa época, porque assim como nós estamos falando de sentimentos o tempo inteiro na vida espiritual, a gente também tem que entender que isso gera repercussões no corpo também, né? Então, quem tiver interesse de assistir vai estar no meu canal, dra.niagara, doutora Niagara, no Instagram, tá bom? Aí vocês podem acessar hoje às 6 da tarde. Bom, então deu para ouvir aí, né? Hoje às 6 da tarde, pastora Niagara, na verdade, como doutora Niagara, vai estar fazendo uma live com uma psicóloga falando sobre dores musculares de fundo emocional. Então vai estar ligada com a psicóloga e fazendo essa live aí. Você é bem-vindo às 6 horas. E às 20 horas, com o pastor Toniel. Ou seja, você tem tempo aí para poder ouvir e para poder ser abençoado, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe e até mais tarde e até amanhã também. Vai com Deus aí, fica com Deus.